E aí, galera, professor Luan Martins na área, e este é o canal Determina. Galera, este vídeo está acontecendo por conta da seguidora Aline Vieira. Obrigado, Aline. Vamos agradecer a Aline pelo envio das atividades. Atividade número 1. Galera, peço que vocês pausem o vídeo, leiam a questão e depois vocês voltam aqui para ver o comentário da questão. E aí, fizeram isso? Vocês viram que tem uma promoção em uma loja de livros e vocês viram que a quantidade de livros que uma pessoa pode comprar está relacionada aqui na tabela? Lembrando que a cada livro vendido, que eu chamei de X, nós temos um preço que eu chamei de quem? Que eu chamei de Y, esse preço. Dentro desse preço está incluído o frete, beleza? Aí pediu para modelar uma função do primeiro grau e a gente vai fazer isso daqui. Observem com o professor. Temos que saber o seguinte, que a função do primeiro grau tem esse formato, y é igual a x mais b. Na tabela, você vem aqui e escolhe duas linhas. Eu escolhi a primeira e a segunda. O x na primeira é igual a 1 e o y é 36. O x na segunda linha é 2 e o y é 52. Esses valores vocês irão substituir na equação reduzida da função do primeiro grau, que é uma equação de uma reta. Fazendo isso, a gente cria duas equações. E o que o professor fez? Diretão. Fazendo 2 menos 1, a equação 2 menos a equação 1. Observem com o professor. Termo a termo. 52 menos 36 é 16. A vezes 2 é 2A. 2A menos A dá A. B menos B, vapo, vapo, sumiu. A é igual a 16. Então, ficamos entre a segunda e a terceira. Agora, a gente tem que descobrir o valor de B. O que o professor fez? Eu peguei a equação 1 de 1. No lugar de A, eu coloquei 16. Ficamos 16 vezes 1 mais B é igual a 36. 16 vezes 1 é 16. Passa para o outro lado com a sua operação inversa, que é a subtração. Aí a gente fica com 36 menos 16 e o B dá 20. Ou seja, o gabarito é essa questão aqui. Ou seja, A é 16 e B é 20. A função é y é igual a 16x mais 20. Atividade 2, galera, está falando aqui que na fazenda de Vinícius são produzidos 3,5 vezes 10 elevado a 4 litros de leite por dia. E em 30 dias, quantos litros isso vai ser? Observem, galera, que eu peguei 30, multipliquei pela notação científica. E qual é a ideia que eu vou fazer aqui? Prestem atenção, fazendo um favor. Eu vou multiplicar 30 vezes 3,5. Quando a gente faz isso, nos dá 105. Aí eu repito a potência de base 10. Observem, galera, que a gente tem que escrever esse número aqui em notação científica. E ele não está em notação científica. Por quê? Na notação científica, o número que fica na frente da potência de base 10, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Nesse caso, a vírgula está aqui e ela vai para a esquerda e vai parar aqui. Observem comigo, ela parando aqui, o número que vai ficar na frente da potência de base 10, ele é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Beleza? Entenderam isso? Observem com o professor. Eu vou colocar 1,05 e vou multiplicar. Como a vírgula foi para a esquerda duas vezes, o expoente da potência de base 10 é positivo. Beleza? Ficaremos com 10 elevado. A quantidade de vezes que a vírgula pulou para a esquerda é o valor do expoente, elevado a mais 2. Esse vezes 10 a 4, eu repito aqui. Observem, multiplicação de potências de bases iguais. Eu vou repetir aqui o número real. Multiplicação de potências de bases iguais. Eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 4 é 6. E vocês podem perceber
que o gabarito é esse daqui, 1,05 vezes 10 à sexta litros. A atividade 3. Para aumentar sua produção de salgados, uma empresa especializada em festas adquiriu uma máquina que modela 150 salgados a cada 3 segundos. Qual é a lei de formação que relaciona a quantidade Y de salgados em função do tempo T em segundos gasto pela máquina para modelá-los? Regra de 3. Mais fácil possível não há. Observem com o professor. Y é a grandeza quantidade de salgados. T é a grandeza tempo em segundos. Nós sabemos que 150 salgados são produzidos em 3 segundos. Aí nós fazemos a multiplicação em x dessa forma. Y vezes 3, 3y, 150t. Observe nas possíveis respostas que o y fica isolado em função de t. Então, esse 3 que está aqui coladinho com y vai para o outro lado dividindo. Então, y é igual a 150t dividido por 3. O que a gente pode fazer? Dividir aqui, fração e divisão, 150 por 3. Teremos y é igual a 50t. Ou seja, a cada segundo t, nós temos 50 salgados produzidos por essa máquina. É esse gabarito aqui, galera. Y é igual a 50t. Atividade número 4. Galera, essa atividade número 4 aqui, ela é uma atividade de uma função do primeiro grau, que está pedindo o gráfico dessa função f de x é igual a 2x mais 1. Deixa o professor ensinar para vocês aqui. Eu falei no vídeo das outras questões do primeiro ano do ensino médio. Deixa eu explicar para vocês aqui o seguinte, que toda função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, f de x é igual a ax mais b. O coeficiente angular, que é o a, ele acompanha o x. Quem acompanha o x na função dada? O a é igual a 2. Isso nos diz que a função é crescente. Quando a é maior que 0, a função é crescente. E esse valor de b, esse bonito valor de b, que é igual a 1, esse valor toca o eixo y. Significa que o gráfico, que é uma reta, toca o eixo y. Outra coisa importante que eu vou trazer para vocês é o zero da função. Quando a gente faz f de x igual a 0, a gente tem 2x mais 1 igual a 0. 2x é igual a menos 1. X, o 2 multiplica por x, passa para o outro lado dividindo, é menos 1 sobre 2. O zero da função significa que o gráfico toca o eixo x em menos meio. E observem com o professor que esse é o gráfico da sua função. Menos meio aqui para x e 1 para y. A função é uma reta crescente. Vocês podem marcar esse gabarito aí, beleza? Qualquer função que tenha esse formato é uma reta. É uma função do primeiro grau.